Estamos chegando na unidade de porta-voz do Comando Militar Israelense. Recebemos a orientação de que a entrevista com o porta-voz do Comando Militar Israelense, Major Rafael Rosensheim, seja realizada aqui dentro de um bunker, por questões de segurança. Major Rosensheim, muito obrigado por me receber. Nós estamos em um lugar protegido. Estamos em um momento de guerra e de possíveis ataques do Hezbollah e do Irã. Sim, obrigado, Cabrini. É um prazer ter você aqui com a gente. Nós estamos aqui num bunker, como tem em qualquer lugar fechado, qualquer prédio. Por lei, tem a obrigação de ter um bunker, porque infelizmente nós somos atacados em 7 frentes diferentes, inclusive pelo Hezbollah no norte, pelo Hamas no sul de Israel. Então nós precisamos nos proteger. E aqui é um lugar protegido. E como em qualquer lugar, também nas bases militares, temos os bunkers para proteger nossos soldados e os civis que estão nas bases militares. O senhor é porta-voz oficial do Comando Militar Israelense. Por que agora existe um porta-voz de língua portuguesa? No exército israelense existem porta-vozes de diversos idiomas. Logicamente o inglês, o árabe, francês, russo, espanhol. Nunca teve um porta-voz que fala português. É a primeira vez? É a primeira vez. O exército israelense entende que tem uma importância enorme poder levar as informações verdadeiras, as informações oficiais para o público brasileiro. Como o senhor chegou até aqui? Eu nunca fui porta-voz do exército israelense, eu sou advogado do exército. Passei por diversas unidades dando auxílio jurídico para o exército de Israel. Quando começou a guerra, precisavam de um porta-voz que fala português. Me chamaram para fazer parte dessa unidade e eu, logicamente, como qualquer oficial, fui convocado e passei a atuar como porta-voz. Um porta-voz normalmente faz um curso de 2 anos, eu fiz um curso de 4 horas e comecei a atuar como porta-voz. Eu acho que é uma importância enorme, porque as informações, infelizmente, ou não chegam no Brasil, ou quando chegam, elas chegam de uma forma que não representam a verdade do conflito aqui em Israel. Então eu tendo, como por exemplo os números. Todos os dias nós vemos pessoas acreditando nos números que são baseados em informações do grupo terrorista do Hamas, que não tem nenhum compromisso com a verdade. Ou narrativas que dizem que o exército israelense ataca civis, que o exército israelense faz genocídio. São informações que não têm nenhum compromisso com a verdade. E eu estou aqui para responder qualquer pergunta, diferente do porta-voz do Hamas, o Razi Hamad. Ele estava fazendo uma entrevista na BBC, quando ele foi perguntado como ele pode explicar o fato de tantos civis terem sido assassinados no massacre de 7 de outubro. A resposta dele foi: me desculpe, eu preciso encerrar essa entrevista. Diferente do Hamas, eu estou aqui para responder qualquer pergunta, porque para mim é muito importante passar as informações verídicas para todos que estão nos assistindo. Vamos começar por uma pergunta muito importante. Por que o serviço de inteligência israelense, considerado por muitos como o mais eficiente do mundo, não conseguiu prever 7 de outubro? Nós já avisamos que foi uma falha. Essa falha está sendo analisada, está sendo verificada pelo exército israelense. Quando nós tivermos as conclusões, nós vamos poder passar ao público de uma forma totalmente transparente. Mas o que eu posso deixar muito claro: antes do 7 de outubro, antes desse massacre, do maior ataque terrorista da história de Israel, talvez da história da humanidade, nós acreditávamos que enquanto a faixa de Gaza estava prosperando, dinheiro estava entrando para a faixa de Gaza, os palestinos de Gaza estavam trabalhando em Israel, estavam recebendo tratamentos médicos em Israel. 18.500 palestinos entravam todos os dias para receber trabalho em Israel. Aqui em Israel eles recebiam um salário de 6 vezes maior do que poderiam receber em Gaza. 7.500 palestinos entravam por ano para receber tratamentos médicos nos hospitais israelenses. Nós acreditávamos que enquanto a faixa de Gaza estava prosperando, o Hamas não ia cometer um ataque tão bárbaro como foi no 7 de outubro, causando um dano terrível à sua população. Nós acreditávamos que os terroristas do Hamas amam mais seu povo do que odeiam Israel. Foi ingenuidade? Eu não sei te dizer se foi ingenuidade, mas foi uma concepção errada. E hoje nós sabemos disso. Nós sabemos que os terroristas do Hamas odeiam Israel muito mais do que amam seu próprio povo. E por isso eles utilizam
o povo palestino como escudos humanos. É por isso que eles escondem suas armas dentro de prédios civis. É por isso que eles lançam seus foguetes dentro de casas de civis. É por isso que eles não permitem os civis evacuarem as zonas de combate para as zonas humanitárias. É por isso que eles lançam seus foguetes em direção às zonas humanitárias. É por isso que eles roubam ajuda humanitária que entra na faixa de Gaza para os civis. Eles não dão nenhum valor para a vida humana. Eles não dão valor ao povo palestino. Eles dão valor somente à liderança terrorista, à vida dos terroristas e ao ódio a Israel e ao objetivo de eliminar Israel do mapa. 1.200 israelenses morreram como consequência do ataque de 7 de outubro. Para o governo israelense e para o comando militar israelense, quantos palestinos morreram como consequência da retaliação de Israel a Gaza? Nós sabemos que 18 mil terroristas foram eliminados na faixa de Gaza. Nós não temos números exatos de civis que morreram na faixa de Gaza. Nós sabemos que, infelizmente, muitos civis pagaram e estão pagando o preço dessa guerra. Para nós, isso é uma tragédia. O Hamas fala em 40 mil pessoas. Sim, nós não podemos acreditar nos números do Hamas. Israel não aceita esse número. Nós não podemos aceitar os números de terroristas. O Hamas já provou a todos. Quantos civis morreram na visão de Israel? Nós não sabemos quantos civis morreram. Nós sabemos que muitos civis, infelizmente, pagaram o preço dessa guerra. Nós sabemos que os números do Hamas não são verdadeiros e, infelizmente... Qual a sua estimativa? Infelizmente, Cabrini, o Hamas não repassa todos os dados dos que são mortos na faixa de Gaza. Nós sabemos, por exemplo, que tem adultos que são registrados como crianças nos números do Hamas, que tem homens que são registrados como mulheres pelos números do Hamas. Então nós não podemos acreditar nos números do Hamas. Eu vou te dar um exemplo, Cabrini. 2 semanas depois que começou essa guerra, teve uma explosão em um dos maiores hospitais na faixa de Gaza, o Hospital El Ali. 5 minutos depois, talvez até menos, dessa explosão, o Hamas soltou um comunicado oficial dizendo que Israel atacou o hospital, matando centenas, 500 civis palestinos que estavam no hospital. Nós sabíamos que não foi um ataque nosso, mas não negamos imediatamente que queremos verificar se foi talvez algum erro. Somente 5 horas depois, nós verificamos pelos nossos sistemas de satélite, nós verificamos por diversas formas de analisar os fatos. Inclusive, nós interceptamos uma ligação entre um terrorista do Hamas e um terrorista da Jihad Islâmica, dizendo que esse míssil foi lançado de um cemitério atrás do hospital em direção ao território israelense e teve uma falha e ele caiu e se explodiu no hospital. Então nós não podemos acreditar nos números do Hamas. O Hamas diz que os civis, os 350 civis que morreram na Festa Nova, eles foram assassinados pelos helicópteros israelenses e não pelos terroristas do Hamas. É como dizer que meu avô, que estava em Auschwitz, que perdeu sua família, é como dizer que meu avô ligou a câmara de gás para assassinar a sua família em Auschwitz. Nós não podemos acreditar nos números do Hamas. Infelizmente, tem civis que estão pagando o preço dessa guerra. Isso é uma tragédia. Mas para o Hamas isso é uma estratégia. Eles utilizam os civis como escudos humanos, porque para eles vai acontecer uma das duas coisas. Ou o exército israelense, que é ético, moral e atua de acordo com todas as normas do direito internacional, ele não vai atacar, porque civis poderão morrer nesse ataque. Ou a outra coisa que poderá acontecer é que o exército vai atacar para matar os terroristas e, infelizmente, civis morrerão e o Hamas vai utilizar a morte desses civis como uma pressão internacional contra o Estado de Israel. Então, quando todos me perguntam sobre a quantidade de civis, sobre como pode ser tantos civis morrendo, o Yahya Sinwar bate palma, porque essa é exatamente a estratégia dele. Quanto mais civis morrerem na faixa de Gaza, para o Hamas é mais vantajoso. Como é que o senhor descreve o passo a passo de 7 de outubro? O que exatamente aconteceu e em que ordem? Mais de 3 mil terroristas do Hamas entraram no território israelense, invadiram uma festa. Que hora? Festa Nova, por volta das 6 horas da manhã. Como é que eles entraram? Invadiram o território israelense, explodindo em dezenas de pontos da cerca
que separa a faixa de Gaza e o território israelense. Inclusive, é importante afirmar que eles colocaram explosivos nas cercas quando estavam fazendo manifestações que diziam que eram manifestações pacíficas. E nessas manifestações, eles colocaram explosivos nas cercas para serem ativadas no momento do ataque do 7 de outubro. Então, terroristas entraram em diversos pontos, em dezenas de pontos. Entraram e invadiram o território israelense, invadiram 20 comunidades, cerca de 20 comunidades e uma festa, e um feriado judaico. Quantos homens do Hamas entraram? Mais de 3 mil terroristas entraram no território israelense. Na festa, assassinaram cerca de 350 pessoas, estupraram mulheres, invadiram 20 comunidades. Nessas comunidades, assassinaram crianças que estavam dormindo em suas camas, sequestraram civis, assassinaram centenas de pessoas nessas comunidades. Inclusive, as atrocidades do Hamas foram filmadas pelas próprias câmeras GoPro dos terroristas que estavam nos seus capacetes. Eu costumo fazer uma comparação entre o que aconteceu no Holocausto e o que aconteceu no 7 de outubro. Uma grande diferença é que no Holocausto é tudo preto e branco. No 7 de outubro, as imagens são coloridas, são nítidas. Dá para ver o ódio dos terroristas. Mas mais do que isso, Cabrini, o mais importante, eu acho que não é o ódio dos terroristas. É o êxtase dos terroristas quando assassinam civis. A comemoração dos terroristas de causar sofrimento aos civis israelenses. É um êxtase, é uma emoção tão grande que não tem como explicar em palavras. Tem uma ligação de um dos terroristas do Hamas, um dos primeiros, que entrou em uma das casas, assassinou 10 pessoas, 10 civis de uma mesma família. Ligou para o seu pai e disse: pai, abre o seu WhatsApp, vê no seu celular as fotos que eu te mandei. Eu estou em Miflassim, é um dos kibbutzim aqui em Israel. Matei 10 judeus com minhas próprias mãos. O que o pai diz para o filho? O pai não diz para o filho: filho, se cuide, volta para casa, não faz isso. Não mate meu filho. O pai diz o que para o filho? Benza a Deus. Parabéns, continue. E aí passa o telefone para a mãe. E passa o telefone para os irmãos, orgulhosos, que ele tem sangue de 10 judeus nas suas próprias mãos. Contra isso nós estamos lutando. Nós estamos lutando contra um grupo terrorista que não tem nenhum interesse geopolítico. O interesse dos exércitos terroristas aqui na região é somente um: eliminar Israel do mapa. Quanto tempo demorou para que as forças israelenses militares reagissem? É uma boa pergunta, Cabrini. Todas essas questões em relação à reação do exército israelense e as falhas que tiveram no 7 de outubro estão sendo analisadas. Então eu não quero responder em relação a isso, porque eu sei que daqui a algumas semanas ou alguns meses, nossas informações serão muito mais sábias e serão muito mais transparentes. Então eu prefiro esperar as conclusões. A maioria do mundo civilizado reconhece o direito de Israel de defender especialmente a sua população civil. Mas existem críticas naquilo que tem sido denominado de desproporção da reação de Israel. Enquanto 1.200 pessoas, 1.200 israelenses morreram como consequência dos ataques de 7 de outubro do Hamas, acredita-se que 40 mil pessoas, segundo diz o Hamas, o senhor disse que foram menos pessoas que morreram, mas de qualquer maneira o número é infinitamente maior do que os mortos israelenses como consequência desse ataque. Como é que o senhor responde a essas críticas em relação a essa desproporção das sequelas? O exército israelense atua de acordo com todas as normas do direito internacional, de acordo com todos os princípios do direito internacional, que é a necessidade militar, a humanidade, a distinção entre civis e terroristas e também a proporcionalidade. Você me perguntou sobre a proporcionalidade. É uma ótima oportunidade para explicar. As pessoas pensam que a proporcionalidade tem uma ligação quantitativa. Ela exige uma simetria de números. Ou seja, se o exército israelense
entrasse na faixa de Gaza, eliminasse cerca de 1.000 terroristas, prendesse cerca de 300 terroristas e ferisse até 5, 6 mil, seria proporcional, porque os números seriam simétricos. Mas o direito internacional entende de uma forma totalmente diferente a teoria da proporcionalidade. A proporcionalidade é uma relação entre a vantagem militar e o dano colateral ao ataque que é feito para atingir essa vantagem militar. Ou seja, o comandante militar precisa colocar numa balança, de um lado, a vantagem militar de um ataque, do outro lado da balança, os danos potenciais a civis, a pessoas que não estão envolvidas com essa guerra, que seriam consequência desse ataque. Então, antes de falar da proporcionalidade, nós precisamos entender qual é a vantagem militar de cada ataque e o que diz a proporcionalidade de acordo com as normas internacionais. O exército israelense, antes de qualquer ataque, o exército faz tudo possível para minimizar danos a civis. Nós fizemos na faixa de Gaza mais de 150 mil telefonemas para os civis evacuarem as zonas de combate. Nós já lançamos mais de 10 milhões de panfletos pedindo aos civis para evacuarem as zonas de combate. Nós fizemos zonas humanitárias para os civis. Mas, infelizmente, enquanto nós fazemos de tudo possível para afastar os civis das zonas de combate, o Hamas faz tudo o que pode para incluir os civis nas zonas de combate. Então, o exército israelense, ele atua de uma forma cirúrgica, ele atua de uma forma precisa para atacar somente alvos militares. Infelizmente, civis pagam o preço dessa guerra. É uma tragédia. Mas o grande responsável por isso é quem inclui os civis nas zonas de combate, que são os terroristas do Hamas. Mas essa desproporção de 1.200 civis terem morrido em Israel e 40 mil pessoas, segundo o Hamas, terem morrido em Gaza, não incomoda? Se um civil tivesse morrido em Gaza, isso incomoda. Em hebraico tem uma expressão que diz Dam libi yotze alem. Quando eu vejo uma criança, mesmo na faixa de Gaza, pagando o preço dessa guerra, Dam libi, o sangue do meu coração, sai em direção a essa criança. Eu tenho vontade de chorar quando eu vejo uma criança pagando o preço dessa guerra. Quando eu vejo um pai que não está envolvido na guerra, uma mãe perdendo um filho. Mas, infelizmente, nós precisamos entender que essa guerra é uma guerra diferente do que qualquer guerra que nós estamos acostumados a ver. Porque essa guerra, ela não é travada entre dois estados democráticos. Ela não é travada entre dois exércitos que respeitam as leis internacionais. Ela é travada entre um grupo terrorista que quer eliminar Israel do mapa e um Estado democrático de direito que respeita todas as normas do direito internacional e faz tudo possível para minimizar os danos a civis. Mas nós não temos nada para fazer quando o Hamas faz tudo possível para aumentar os números de civis mortos e feridos na faixa de Gaza. Militarmente, o que já foi alcançado em Gaza? Nós já eliminamos mais de 150 comandantes de companhia do Hamas. Nós já eliminamos mais de 20 comandantes de batalhão. De 24 batalhões que tem em Gaza, mais de 20 já foram eliminados. E nós já eliminamos mais de 6 comandantes de brigada. Mais da metade da cadeia de comando do Hamas já foi eliminada, inclusive o chefe da ala militar do Hamas, Mohammed Deif, já foi eliminado pelo exército israelense. Nós estamos atuando na faixa de Gaza para alcançar 2 objetivos. Primeiro, é desmantelar a capacidade militar terrorista do Hamas para que não possa voltar a fazer um outro 7 de outubro. E segundo, para trazer de volta todos os nossos sequestrados que ainda estão nas mãos do Hamas. Cabrini, tem crianças ainda nas mãos do Hamas. Quantas pessoas ainda estão no poder do Hamas? 101 sequestrados ainda nas mãos do Hamas. Tem 2 crianças da família Bibas. Uma delas completou 1 ano no cativeiro do Hamas. O irmão tem 4 anos. E o pai e a mãe foram sequestrados também. O que se sabe sobre as condições dessas pessoas? Nós sabemos que eles estão em túneis subterrâneos, com pouco oxigênio, com pouca comida,
com pouca bebida. Nós temos relatos de pessoas, de mulheres que estão sendo assediadas pelos terroristas do Hamas. Nós precisamos trazer nossos sequestrados imediatamente. Quantos ainda estariam vivos? Nós acreditamos que mais da metade dos nossos sequestrados ainda estão vivos. Infelizmente, alguns deles foram assassinados pelos próprios terroristas do Hamas na faixa de Gaza, e alguns foram assassinados no 7 de outubro e seus corpos foram levados para a faixa de Gaza. O Hamas é um grupo terrorista e nós precisamos desmantelar a capacidade militar do Hamas para que não volte a fazer um 7 de outubro, e nós precisamos trazer de volta para suas casas todos os nossos reféns. Nós vamos continuar nossas missões até alcançar nossos objetivos. O que falta para a eliminação do controle militar do Hamas em Gaza? O controle militar do Hamas, ele foi muito afetado. Não somente a cadeia de comando do Hamas, mas também a capacidade militar do Hamas. O que o Hamas ainda controla? Nós sabemos que o Hamas continua controlando a população civil. Em que extensão? Nós sabemos que o Hamas continua roubando as ajudas humanitárias que entram na faixa de Gaza. E, infelizmente, o Hamas, ele não tem um amor pelo próprio povo da faixa de Gaza. E por isso que o povo da faixa de Gaza é refém do Hamas. O Hamas mantém como refém os nossos sequestrados, 101 sequestrados. Mas também a própria população de Gaza está sofrendo nas mãos do Hamas. Quando nós alcançarmos o objetivo dessa guerra, o povo de Gaza vai poder agradecer ao exército israelense de ter libertado o povo de Gaza das mãos do Hamas. Em que proporção o Hamas ainda controla Gaza? Eu não tenho como te dizer exatamente em que proporção o Hamas controla a faixa de Gaza, mas nós sabemos que a população civil na faixa de Gaza ainda é controlada pelo Hamas. Falta muito para que Israel elimine esse controle militar do Hamas em Gaza? Nós conseguimos afetar de uma forma bem forte as capacidades militares do Hamas. Você pode ver que nos últimos dias não foi lançado um foguete, um míssil de Gaza para o território israelense. Desde o começo da guerra foram 12 mil mísseis lançados pelo Hamas. Na última semana não foi nenhum, porque nós conseguimos afetar, nós conseguimos desmantelar grande parte da capacidade terrorista do Hamas. Os nossos sequestrados ainda estão nas mãos do Hamas, então nossos objetivos ainda não foram alcançados. Quando um grupo radical como o Hamas é eliminado, isso não cria também ressentimento e vai acabar provocando o surgimento de outros grupos radicais igualmente sanguinários? Cabrini, o exército consegue eliminar a capacidade militar do Hamas. Nós não conseguimos eliminar a ideologia do Hamas. Nós queríamos muito, é um desejo meu, é um desejo de toda a população israelense, que na faixa de Gaza não tenha uma liderança que apoie o ódio, o extermínio, a destruição, e sim uma ideologia, uma ideia que apoie a coexistência, a harmonia, a paz. Mas isso não está em nossas mãos. Nós conseguimos atacar a capacidade militar do Hamas. Mas uma ideia, ela pode ser trocada com uma ideia melhor, quando a própria população da faixa de Gaza quiser ter uma ideia melhor do que a ideia do Hamas. E quem iria controlar Gaza? Nós esperamos muito que o controle de Gaza seja de algum partido, de alguma liderança que tenha a vontade, a intenção, o objetivo de fazer uma paz aqui no Oriente Médio, como o Estado de Israel fez com diversos países aqui, mas infelizmente isso não está em nossas mãos. A questão do futuro da faixa de Gaza em relação a quem vai liderar a faixa de Gaza é uma questão política que não está nas mãos dos militares. Havia muitos esforços internacionais no sentido de se atingir um cessar-fogo, mas ainda assim, nesta semana, ataques de Israel
acabaram eliminando comandos importantes do Hezbollah, incluindo seu principal líder, Hassan Nasrallah. Qual foi a importância disso? Cabrini, nós esperamos 11 meses para uma solução diplomática no norte de Israel. O Hezbollah lançou mais de 9.000 mísseis, foguetes e aviões não tripulados em direção ao território israelense durante 11 meses. Imploramos para uma decisão diplomática no norte de Israel. Uma decisão, uma resolução do Conselho de Segurança da ONU 1701, que proíbe qualquer órgão armado abaixo do rio Litani, 10 quilômetros do território israelense. Somente o exército libanês. O Hezbollah viola dia após dia a resolução do Conselho de Segurança e nós implorávamos a todos os que possam ser relevantes aqui na região para que tenha uma solução diplomática. Esperamos 11 meses e dia após dia nós éramos atacados pelos terroristas do Hezbollah. Foram 5.000 casas de civis danificadas pelos mísseis do Hezbollah. Foram mais de 3.000 carros, veículos de civis que foram danificados pelos mísseis do Hezbollah. Nenhum país soberano aceitaria uma situação como essa. São 60.000 civis que estão evacuados, não podem voltar para suas casas já quase um ano. Algum país soberano aceitaria isso? O exército israelense, o Estado de Israel foi muito paciente. Esperamos mais de quase um ano. Nossa paciência acabou. Nós precisamos trazer de volta para suas casas os nossos civis. Nós precisamos garantir a integridade territorial do Estado de Israel. E para isso, o exército está pronto, está preparado para fazer o que for necessário. Nós já eliminamos a cadeia terrorista da liderança do Hezbollah. Qual é a situação nesse momento na fronteira do Líbano? O Hezbollah continua fazendo suas agressões e lançando mísseis em direção ao nosso território. Somente essa semana foram centenas de mísseis lançados em direção ao Estado de Israel, em direção a alvos civis. Enquanto nós lançamos nossos ataques somente contra alvos militares, o Hezbollah, da mesma forma como o Hamas, lança seus mísseis e foguetes em direção a alvos civis. Então, nesse momento, o exército está atuando através da nossa força aérea e está atuando também de uma forma terrestre pontual, cirúrgica, para que nós possamos alcançar o nosso objetivo no norte de Israel, que é trazer de volta para suas casas os 60.000 evacuados de uma forma segura. Que risco existe depois desse ataque maciço ao Hezbollah de uma guerra efetiva com o Irã? Cabrini, nós sabemos de todas as consequências que podem acontecer aqui na região e nós estamos prontos e preparados, não só na ofensiva, mas também para defender nossos cidadãos da forma como for necessário. Evidentemente, se o Irã entrar numa guerra aberta, a situação iria mudar radicalmente. Israel está preparado para isso? Israel está preparado, Israel está pronto para qualquer escalada que tiver aqui na situação. Nós esperamos que essa guerra termine o mais rápido possível, para que tenha menos mortes civis, para que o Líbano não sofra. Nós esperamos que essa guerra seja breve, mas para isso nós precisamos neutralizar os lançamentos de foguetes e mísseis do Hezbollah em direção ao nosso território. Nenhum país soberano aceitaria uma situação como essa, Cabrini, em que um país está sendo atacado. Está sendo atacado. E qual o objetivo do Hezbollah? O senhor identifica sinais de que o Irã possa entrar nessa guerra aberta? Não é uma pergunta que eu posso responder. Nesse momento, Israel está lutando em 7 diferentes frentes. Essa divisão de foco não enfraquece o exército israelense? Pelo contrário, o exército estava atuando no sul de Israel, na faixa de Gaza. Eu acho que nós conseguimos mostrar a todos a força do exército de Israel, o que nós conseguimos fazer no Líbano contra o Hezbollah, e nós atuamos de uma forma cirúrgica, de uma forma precisa, em uma área urbana, em uma área densamente povoada,
nós sabemos identificar os locais onde estão localizados os mísseis, os foguetes e os aviões não tripulados do Hezbollah e estamos atacando de uma forma cirúrgica para que o Hezbollah não possa continuar sendo uma ameaça ao nosso território. O senhor pode descrever essas 7 frentes? Lógico. Nós estamos sendo atacados pelo Hamas na faixa de Gaza. Nós estamos sendo atacados pelos Houthis no Iêmen. Nós estamos sendo atacados por grupos terroristas na Cisjordânia, a Jihad Islâmica e outros grupos terroristas. Nós estamos sendo atacados pelo Hezbollah no Líbano. Nós estamos sendo atacados por grupos terroristas na Síria. Nós estamos sendo atacados pelos grupos fundamentalistas xiitas terroristas no Iraque. E nós estamos sendo atacados pelo pai do terrorismo do mundo, que é o Irã. Em abril, o Irã lançou em direção ao território israelense 350 mísseis e aviões não tripulados com explosivos em direção ao nosso território. O Irã lançou 60 toneladas de explosivos. Para você ter ideia, para explodir um prédio de 16 andares, é preciso somente 100 quilos de explosivos. Tenta imaginar o que aconteceria no Estado de Israel se 60 toneladas de explosivos fossem explodidos em instituições civis aqui no território israelense. Mas enquanto os terroristas do Hamas utilizavam todo o dinheiro que entrava em seus territórios para aprimorar o terrorismo, para construir túneis subterrâneos e para construir seus mísseis, nós utilizamos o nosso dinheiro para construir bunkers como esse, para construir nosso sistema de defesa antiaérea. Porque diferente dos terroristas que não se importam com a população civil, a prioridade para nós é defender a nossa população civil. E é exatamente isso que nós estamos fazendo nesse momento. Israel prega que tem o direito de eliminar o Hamas exatamente porque o Hamas defende a aniquilação do Estado de Israel. Mas a gente não pode esquecer que existem radicais aqui também. Não podemos esquecer que um dos líderes israelenses que mais lutaram pela paz, que foi Yitzhak Rabin, foi assassinado por um israelense, por um judeu, Yigal Amin. Como controlar os radicais dos dois lados? Essa simetria não é relevante. Não tem como comparar os radicais aqui em Israel e os radicais dos grupos terroristas. Porque os grupos terroristas, eles colocam em prática o objetivo de eliminar Israel do mapa. Radicais israelenses que planejam ou têm alguma intenção de fazer algum ataque ilegal, eles serão julgados e serão presos. Um soldado que tem um desvio de conduta que não corresponde aos valores do exército israelense, ele será julgado, será afastado e talvez será preso. Mas os terroristas, eles não só que não repreendem esse tipo de atitude, como eles fazem com que isso se expanda entre a população, tanto na faixa de Gaza como no Líbano. Então, os terroristas do Hamas é uma ameaça enorme para o nosso território e nós precisamos acabar com essa ameaça. O que o senhor gostaria que os brasileiros soubessem sobre o que está acontecendo aqui nesse momento? É muito importante para o povo brasileiro saber que essa guerra não tem um fundamento geopolítico. Essa guerra é travada entre exércitos terroristas que querem eliminar o Estado de Israel do mapa e um Estado democrático de direito que quer viver em paz, que quer se defender. Israel saiu de Gaza há 17 anos atrás. Israel saiu do Líbano há mais de 20 anos atrás. E mesmo assim, os grupos terroristas, tanto no Líbano como na faixa de Gaza, continuam lançando seus foguetes e mísseis em direção ao nosso território. Nenhum país soberano aceitaria uma situação como essa, que sua integridade territorial está sendo afetada, que seus civis não podem voltar para suas casas. Então, é muito importante
para os brasileiros entenderem o fundamento desse conflito aqui na região. O Estado de Israel quer viver em paz. Os grupos terroristas querem eliminar Israel do mapa. O que o senhor diria à comunidade árabe brasileira? A comunidade árabe, eu quero dizer que essa guerra não é contra o povo palestino. Essa guerra não é contra o povo libanês. Essa guerra é contra terroristas que causam um mal enorme à população civil árabe, à população civil palestina, à população civil libanesa. Eu tenho certeza que quando nós libertarmos a faixa de Gaza do Hamas e o Líbano do Hezbollah, tanto a faixa de Gaza como o Líbano vão poder prosperar, vão poder, talvez, ter uma paz com o Estado de Israel aqui no Oriente Médio. O senhor é a favor de 2 estados? É uma questão política, Cabrini. Eu sou a favor da paz. Muito obrigado, Major. Obrigado.